Hoje quero falar com você sobre 13º salário e o porquê desse conteúdo nesse momento. É porque todo ano, de fevereiro a novembro, as empresas poderão pagar a primeira parcela do 13º salário, também chamado de adiantamento do 13º salário. Também aproximando dezembro, a obrigação de pagar o 13º salário até 20 de dezembro, com dedução da primeira parcela do adiantamento feito em novembro. Então, em função disso, e estando perto, nas proximidades em relação à data de pagamento, é um assunto de interesse da empresa, é um assunto de interesse do empregado. Em função disso, estamos tratando com você. O cálculo do 13º salário. Então, vamos falar mais um pouco aqui. A primeira parcela. Então, nós falamos que o valor representa a metade da remuneração do trabalhador no mês anterior. Tranquilo. Há de se considerar ali não só o salário fixo. Colocamos aqui horas extras, adicional noturno, por exemplo. Integra ali, para todos os efeitos. No mês de... Estamos em novembro, mês de outubro, ganhou quanto? Ganhou salário mais horas extras. Deu quanto tudo isso? Passa a régua, metade. Para aqueles que trabalham o ano inteiro, metade é a primeira parcela, ou a metade é proporcional aos meses trabalhados na empresa. Tranquilo aqui, né? Por exemplo, se a remuneração foi de R$ 1.900, a primeira parcela será de R$ 950. Um ponto a se observar é que, entendam também aqui, que nesse momento, lá na segunda parcela, entenda aqui, falamos que na primeira não se paga lá, não se paga assim, não se contribui, mas paga depois. Então, não se contribui por dinheiro na fonte e nem previdência. Já na segunda parcela, é 1.900 o total do 13º do funcionário, 950 já pagou para ele, haverá aquela dedução ali, o 13º até 20 de dezembro é 13º. Ali, a legislação fala que o 13º será pago até 20 de dezembro. Então, os 950 entra como antecipação, ou seja, um desconto. 1.900 menos 950, sobra ali, né? Podemos dizer aqui, 950. Acontece que, agora, como a legislação não fez pagar imposto de renda nem previdência na primeira parcela, a legislação faz pagar sobre o total agora. Então, a incidência do imposto de renda retido na fonte e da previdência incide sobre o quê? Sobre os 1.900, sobre o total. E o fundo de garantia? Pagou em cima da primeira parcela. Vai pagar agora somente em cima do que sobrar tributável, base de cálculo, podemos dizer assim, é mais ou menos a metade. Certinho aqui? Então, o empregador deverá apenas fazer o recolhimento do FGTS lá na primeira, mas na segunda, no 13º em si, contribui tudo. Pojinha na fonte, previdência sobre o total, fundo de garantia somente sobre uma parte, que já pagou. Tranquilo aqui? Então, vamos mais adiante. Segunda parcela, o 13º salário propriamente dito. A legislação fala que o 13º salário tem que ser pago até 20 de dezembro. Descontado o adiantamento feito ali no 13º. Agora, o ponto de atenção aqui, pode-se dizer que, assim como a parte variável, falei hora extra, se viu lá de base de cálculo, salário mais parte variável, para pagar metade lá na primeira parcela, aqui na segunda parcela, ou o 13º em si, da mesma forma, incidirá, será considerado o fixo mais a parte variável, né? E ali abate a primeira parcela, abate a previdência pelo total, abate o imposto de renda na fonte pelo total, porque na primeira não incidiu, o FGTS somente a parte que couber ali, a parte do mês. Então, podemos dizer assim, valor total do 13º, 1.800, mais uma parte variável de 80, mais 30, deu 1.910. Valor devido
Segunda parcela, R$ 1.910 menos R$ 950 de adiantamento, sobrou o quê? R$ 960. Esse é o cálculo da segunda parcela. Sim, nesse momento, a empresa deve fazer o desconto do imposto de renda, da Previdência Social, e assim, considerando o valor total, não apenas da segunda parcela ali. Vale lembrar que as alíquotas, inclusive aplicadas, variam conforme a remuneração bruta do profissional. O que quer dizer aqui? Olha, Previdência Social, tem tabela. Até tanto, tem ali as alíquotas. Dezembro, há de se aumentar a base de cálculo. Então, ali vai variar as alíquotas, podemos dizer assim, tem tabela para isso. Imposto de renda de igual forma, tem tabela para isso. Dezembro ele ganha mais um pouco. Há de se frisar aqui. Tranquilo? Então, vamos mais adiante. Pagamento proporcional. Nos casos em que o empregado não tem um ano completo na empresa e diante de uma rescisão contratual, exceto no caso de justa causa, né? Vamos colocar aqui uma exceção, o 13º tem que ser pago de forma proporcional por se tratar de uma rescisão contratual. Será devido 1/12, ou seja, o devido do salário mais variável dividido por 12 e vai se fazendo o cálculo de acordo com o mês em que o funcionário está pedindo conta ou demissão da empresa. Então, é isso aí. Na rescisão de contrato, podemos dizer aqui, abate-se 13º salário, caso o funcionário pediu por ocasião de férias, caso a empresa pagou de fevereiro até novembro, abate, ali na rescisão. Então, é isso aí. Então, vamos mais adiante. Aqui 2 questionamentos. É básico, porque todo empregador pergunta isso. É só isso que pergunta? É só isso. Os sócios das empresas têm direito ao 13º salário? Outra pergunta. Posso pagar o 13º em parcela única? Bom, vamos lá. Os sócios das empresas, eles não têm 13º salário. E o 13º pode pagar em parcela única? Não. Mas vou ler aqui rapidamente, até para tentar compreender um pouco melhor junto com você. Os sócios das empresas têm direito ao 13º salário? Vamos ler. Os contribuintes individuais, que são aqueles que prestam serviços sem vínculo empregatício, tais como os profissionais autônomos, os empresários, os sócios e titulares de empresas, os diretores não empregados, os diaristas, entre outros, não fazem jus ao 13º salário, certo? E quanto pagar ou não o 13º em parcela única? Vamos ler. Apesar de a legislação ser clara ao determinar que o pagamento seja feito em 2 parcelas, o empregador que, mesmo assim, desejar pagar o 13º de uma só vez, irá efetuar o pagamento em qualquer mês, desde que não ultrapasse o dia 30 de novembro. Opa! Quero pagar em 3 vezes? Assim, eu vou pagar metade lá em março, outra metade lá em julho, aquela primeira metade, não, primeira parcela dividida em 2 pagamentos, 3 pagamentos, sim, você pode fazer por ali, mas não, desde que esse somatório não passe de 30 de novembro, porque o limite para pagar é 30 de novembro. Honrou até 30 de novembro a primeira parcela, fechou. Agora, a segunda é dia 20 de dezembro, o 13º em si é até 20 de dezembro, e aquela rebarba, aquele pouquinho que sobrar até 10 de janeiro. Tranquilo? Então, porque a legislação não citou, você pode parcelar em 3, 4, 5 vezes? Não falou isso. É 2 parcelas. Mas tem aqui um recurso, né? Até 30 de novembro, antecipa. Como? Não sei, antecipa. E daí? 20 de dezembro, o restante, né? E 10 de janeiro, para aqueles que faturarem bem em dezembro. Aqui tem a base legal. 2 legislação. A Lei 4090, de 13 de julho de 1962. Tem a Lei 4.749, de 12 de agosto de 1965. Essa legislação, ela norteia o 13º salário dos empregados. Referências.
você localiza essa legislação, a Lei 4749 do Planalto, planalto.gov.br, e a Lei 4090, também do Planalto, você localiza ela em planalto.gov.br. Aqui estão os nossos contatos, WhatsApp, YouTube, o site ou o sítio e também o e-mail da empresa. Quero agradecer e ainda tendo dúvidas, você poderá contactar a nossa empresa. Nosso muito obrigado e até a próxima.